Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas ao nosso novo episódio aqui do podcast do Grupo Pact Insights. Hoje eu e a Paty vamos receber o Daniel Rui para um papo de liderança, trajetória, multidisciplinaridade, grandes insights aí para vocês também aplicarem isso no seu dia a dia. Daniel, muito bem-vindo aqui ao nosso papo hoje. Fique à vontade já para se apresentar, começar a falar um pouquinho da sua trajetória e a gente vai conversando. Obrigado pelo convite. Primeiro, desejo muito sucesso a vocês, ao podcast do Legal Insights. Muita honra para mim estar aqui compartilhando esses insights com vocês aqui. Então, obrigado pelo convite. Queria começar também agradecendo ao meu time, o time lá da Owens, Illinois. Sempre falo para eles que onde eu vou eu agradeço, porque é sobre eles, é por eles que eu continuo me desenvolvendo, me desafiando. Então, o meu time está sempre comigo, eu estou sempre com eles também. Eles confiam que eu vou fazer a coisa certa, eu confio neles nas funções que exercem. Então, eu queria já começar fazendo esse agradecimento igualmente a vocês e a eles. Bom, eu sou o Daniel Rui, como você apresentou. Eu sou executivo jurídico já há mais de 20 anos. Sou formado lá na Direito São Bernardo. Comecei minha carreira na Volkswagen. Fiquei 7 anos na Volkswagen. Aí fui para a Klabin, saí da Volkswagen após 7 anos. Na Klabin eu passei 7 meses. E aí tive uma oportunidade de voltar para a indústria automobilística, onde era meu lugar de conforto, digamos assim, onde eu me cresci, fui desde estagiário, enfim, advogado sênior, e voltei para a Fiat. E aí fiquei 1 ano na Fiat, trabalhando na Fiat, e a Klabin me chamou para voltar. Depois de 1 ano de Fiat, eu recebi um honroso convite de voltar para a Klabin, e voltei e fiquei 10 anos lá na Klabin, e hoje estou em um novo desafio na Owens, Illinois, que é também empresa de embalagem, só que de vidro. Então, saí do papel, fui para o vidro, e sempre brinco que onde eu estou é a embalagem mais sustentável do mundo. Então, hoje defendo o vidro com todas as minhas forças como embalagem sustentável também. Mas essa é a minha trajetória de carreira profissional, sempre no jurídico. Hoje eu tenho um desafio adicional e multidisciplinar, que é assumir uma área de relações governamentais e de compliance também. Então, é um desafio que abrange bastante dos papéis do jurídico, mas a gente vai falar um pouco disso, né, dessa versatilidade dentro do jurídico também. E há 1 ano atrás, eu passei a empreender num projeto meu, num projeto pessoal, que é o Olho no Líder, onde eu falo de liderança. Então, promovo também conteúdos. Então, tenho um podcast, o Olho no Líder, onde eu conecto um convidado do mundo esportivo e do mundo corporativo para falar de liderança, dos desafios da liderança moderna. Então, sempre conectando essas histórias dos líderes do esporte com os desafios do mundo corporativo. É um conteúdo bem legal, fica aí a dica e a recomendação. E além do conteúdo, da criação de conteúdo, eu faço eventos com esses convidados. Então, eu vou nas empresas, nos escritórios com eles contam as histórias do esporte e eu traduzo, entre aspas, ali, aquela lição nas lições corporativas, onde a gente pode aprimorar. Eu quero que o conteúdo seja, de fato, uma conexão com quem assiste, que as pessoas assistam, ouçam aquela história para lembrar da lição, mas que tenha um conteúdo super prático de aplicação para desenvolvimento no dia a dia da sua liderança, né? Eu digo, desenvolver novos líderes é um propósito de vida para mim. Então, o projeto é algo que eu faço do coração, é algo paralelo à minha carreira, mas que eu faço do coração tentando entregar de volta para o mundo aquilo que eu tive tanta sorte de conseguir, que foram líderes incríveis durante toda a minha carreira. Você comentou, né, que você traz esses líderes esportivos para conversar com os líderes empresariais. Então, aqui a gente já está se afastando um pouco da técnica, né, jurídica. Para você, qual que é um perfil, como você definiria o papel de um gestor jurídico, de um líder jurídico, que também afasta ele só da técnica jurídica, né? Já começando, aparentemente, pela multidisciplinaridade. Eu acho que, primeiro assim, eu sempre levo comigo que conhecer de direito é essencial, mas conhecer do negócio, da indústria que você atua hoje é crítico. Não tem como atuar como um líder, um executivo jurídico, sem você ter essa conexão, e eu vou falar essa palavra várias vezes, porque essa palavra me segue, a conexão, porque o meu trabalho é conectar a conexão com o negócio, conexão com as soluções. Então, eu acho que um bom líder é aquele que consegue entender esse papel além da técnica. A técnica é importante, nós somos advogados e precisamos entender do direito, continuar estudando, aquilo que falam para a gente na faculdade, que a gente é condenado a estudar a vida toda por escolher a profissão do direito.
Isso é verdade. Você vê que é uma condenação extremamente prazerosa, porque a gente adora estudar. Quem escolheu essa profissão normalmente gosta muito de ler, de estudar, é muito curioso. Mas é uma condenação, a gente precisa estar sempre atualizado com leis e tudo mais, mas precisamos entender um papel estratégico diferente, um papel de atuação diferente. E eu acho que o bom líder ainda é aquele que consegue diferenciar, entender a urgência, mas trabalhar muito focado na urgência produtiva, naquilo que de fato causa impacto na equipe, não só de entender do direito, mas entender como organizar aquele jogo numa equipe, principalmente numa equipe grande, multidisciplinar, quem faz o quê, quem dá atenção para o quê, em qual momento. Então, eu comparo o seguinte, né? Vocês já assistiram um jogo de futebol de criança? De 4, 5 anos? É aquele jogo, assim, é uma bagunça, Todo né? mundo faz Caos, todo mundo faz tudo. Elas têm uma noção de que tem que chutar para um lado, a bola vai para cima, ela volta para cima o quanto antes, as crianças estão correndo para todo lado desesperadamente, né? E o papel do líder, dentro de um contexto esportivo também, é ser essa pessoa que consegue dominar a bola, respirar, ver o jogo, dar uma olhada em qual é o próximo passo ou o próximo passe, para onde a equipe vai chutar, né? Para direcionar essa ação e essa energia sem que vire um caos. Então, quando o líder é ausente, a equipe trabalha muito parecido com as crianças jogando futebol. Todo mundo está correndo, está cansado, está gastando energia pra caramba, a bola está sempre indo para cima, mas a gente não marca nenhum gol, o jogo não tem um mínimo de organização. Então, acho que entender a função técnica, ela precisa complementar a sua visão de todo para que a equipe se organize para dar foco no que interessa, e aí é você que tem que entender mais do que ninguém o que interessa. E puxando este fio, entender o que interessa é quando você entende do negócio, quando você entende o que é a prioridade para aquele negócio ser rentável, continuar prosperando, quais os planos da empresa para crescimento e tudo mais, né? Eu adorei que o Daniel já começou assim, enaltecendo a equipe dele. Eu acho que esse é o espírito mesmo da liderança, da coletividade, dessa colaboração. Ele falou uma outra palavrinha-chave aqui para nós de comunidades, que é conexão, conectividade, que é o que a gente busca fazer também com essa disseminação de conteúdo, essa escuta, os eventos, ouvir o cliente, os times internos e a gestão. E esse exemplo prático aí que você deu, claro, do seu projeto Olho no Líder, você ouviu muitos atletas e pessoas da área esportiva e tem total conexão com essa parte do planejamento, do preparo, da entrega, né, Daniel? E isso que você trouxe, essa analogia, é muito aquele catar papel na ventania, porque quando tá todo mundo no caos, é caos generalizado, assim. O papel está no chão, você precisa organizar, mas vai vir mais papel e a ventania não vai parar. Unir esses pilares, assim, é essencial para a gente conseguir ter direcionamento, ter uma liderança e essa base da confiança, assim, também, né, do gestor com a equipe com o gestor, e a multidisciplinaridade tá em tudo isso aí que a gente fala, mas não são só pessoas, apesar de tudo, começar com as pessoas. Quando a gente está no mundo corporativo e principalmente no nosso meio jurídico, que tem muito litigioso, muito contencioso, a gente lida com pressão por apresentar resultados, por fazer boas entregas. Nós, como prestadores de serviços, a gente sempre tem que estar conectado também com a eficiência que o cliente precisa e utilizando a gente como um grande solucionador também, esse apoio, né? Então, como que a gente equilibra isso, assim, vamos dizer dessa maneira, essa pressão por resultados e essa gestão também desses times multidisciplinares que precisam fazer, de fato, esse operacional e essa roda toda girar? Esse é um exemplo muito bom para a conexão do esporte, né? Porque a pressão está muito presente no esporte de alta performance, na competitividade. Então, a gente tem um episódio, fazendo jabá do meu podcast claro, aqui, fica à vontade. Mas um episódio que a gente fala de fato de saúde mental na liderança, que é com o Fausto Carvalho, né? Que ele é aquele comediante brilhante que faz o Menzinho lá da Faria Lima, e ele teve um burnout, ele passou por muita coisa sobre pressão, e a gente tem uma psicóloga que é a psicóloga do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro. Então a gente debate um pouco de saúde mental em ambientes de pressão, o que é muito, muito conectado de novo com o esporte, com a gente se superar para entregar esse resultado. Mas o resultado em equipe depende de muita coisa, que não é só a sua própria performance.
E aí eu queria trazer um outro conceito que eu gosto muito de trazer nas minhas palestras, em tudo me falas, né, que eu acho que a gente tem que equilibrar, o gestor ele tem que ter um equilíbrio de uma maneira muito sinérgica, de ousadia e pertinência. E aqui eu vou usar esse meu princípio de ousadia e pertinência para te responder, né? Porque lidar com pressão, a gente tem os meios mais óbvios, de você ter uma saúde emocional mais equilibrada, de você tentar diminuir o ritmo para lidar com essa pressão, mas o grande desafio que eu coloco, e aí tem a ver com a pertinência e a ousadia de falar o que eu vou falar agora, é da gente se desafiar, mudar o conceito da produtividade no nosso trabalho para lidar com a pressão. E aí eu vou trazer esse seguinte exemplo. A gente tem uma definição de produtividade hoje no mundo moderno, nessa maluquice que a gente vive, muito focado na culpa. Então a gente tem que estar sempre ocupado, senão a gente se sente culpado. A gente está sempre fazendo e produzindo na nossa cabeça uma produção, ou a gente se sente culpado por não estar produzindo. Estar parado nos torna culpados e dizer, puxa, eu podia estar usando esse tempo de forma produtiva e não improdutiva. E eu acho que a gente tem que mudar esse foco um pouco mais para o resultado. E isso, eu acho que parte em como a gente mede essa produtividade. Na manufatura, quem trabalha em empresa, indústria, como eu trabalho, sabe que é muito fácil você trazer quanto é a produção por hora, quanto é a produção da linha de produção por hora daquele produto, qual é o fator de eficiência que é usado, sem inúmeros indicadores. Mas o nosso trabalho, que é mais intelectual, mais administrativo, qual que é o grande indicador da administração, da gestão de produtividade, né? Mas normalmente é o quê? Quantas coisas você faz ao mesmo tempo? Você faz 7, 9, 10 coisas ao mesmo tempo, achando que você está arrasando, você está fazendo a reunião e respondendo e-mail e a mensagem e tudo mais. Isso é uma pseudo-produtividade, né? Você sempre mostrar que está ocupado. É como você acha que as pessoas vão te perceber produtivo. Isso vai gerando, parece que você combate a pressão nisso, mas você gera ainda mais uma pressão em você, por estar assim, porque você vai colocando na sua agenda programas para parecer ocupado o tempo todo. Então, eu acho que a gente depende muito do nosso tempo gerenciando essa maluquice do caos e menos fazendo de fato o que dá resultado. Então, acho que a lida com essa pressão pelo resultado é focar mais no resultado, fazendo menos coisas. Parece um contrassenso, por isso que eu falei da ousadia. Mas eu dou 3 dicas aqui, práticas para isso. Eu acho que a primeira é fazer menos coisas de uma vez. Acho que você fazer menos coisas de uma vez, focar no que você está fazendo, entregando aquele resultado, te coloca menos pressão, porque você vai ver mais resultado do que coisas para fazer inacabadas que te colocam numa bolha que você não consegue sair. Você começa tudo e não termina nada. Eu acho que respeitar também, essa é a primeira dica. A segunda é respeitar o passo natural das coisas. O mundo tem 4 estações por um ano, se bem que com aquecimento global a gente vai mudando isso, mas sempre que eu vejo essa época do ano que a gente está, eu não sei quando o programa vai ao ar, mas a gente está numa época que os IPs dominam São Paulo e é a coisa mais linda que tem, né? Então eu sempre vejo esses IPs amarelos, lindos, brancos e tal, e você vê que ele tem um período, ele não está ali o ano inteiro, ele tem um período para acontecer, e as coisas também têm. Existem períodos na empresa, no nosso trabalho, no nosso projeto, que são mais produtivos, mais pauleiros, existem períodos mais tranquilos, existem períodos que exigem mais energia, existem períodos que exigem mais uma volta, quietação, para você dar o segundo passo depois. Então, respeitar o passo das coisas é bem importante. E a terceira é essa obsessão pela qualidade. A gente fazer um trabalho bem feito é melhor do que a gente fazer 7 coisas meia boca no nosso dia a dia. Então, a gente precisa se tornar muito bom na qualidade. No nosso trabalho, no trabalho que a gente faz, que a gente vai trazer valor. O que traz valor no seu trabalho? E fica bom nisso. E aí que entra um pouco do meu trabalho com liderança. Acho que as pessoas têm que ser boas de liderança, então elas têm que focar nesse desenvolvimento. Querem ser bons líderes? Foque a sua energia, seja obcecado pela qualidade da liderança, da gestão de pessoas. Então essas 3 dicas vão fazer diminuir a sua velocidade para lidar com a pressão de fora de uma maneira mais natural, né? E aí eu digo de investir na qualidade do que você faz, entra muito a inteligência artificial, o trabalho de tecnologia, que vocês sabem, conhecem muito bem, né? Porque essa habilidade com a inteligência artificial nos traz essa produtividade mais mecânica para que a gente foque no que a gente faz a diferença, no que a gente faz o resultado. Então, essas 3 dicas é o que eu coloco aqui como prática para lidar com essa questão da pressão.
nesse caminho de tecnologia, né, que você ressaltou no último ponto, que inclusive ela pode ser vilã se não for utilizada de uma maneira correta, ela pode nos trazer mais pressão ainda, desnecessária às vezes, né? Então é muito importante o líder saber qual tecnologia usar e quando. A gente sabe que a tecnologia traz dados e os líderes, os gestores precisam lidar com esses dados. E que a gente sabe que nem todos a gente vai utilizar de uma vez, é o que causa pressão, né? Às vezes a gente tem um balde de muita informação, será que a gente precisa usar tudo aquilo de uma vez? O que você considera essencial para a gente entender como fazer com que esses dados, como escolher esses dados que a gente tem na mão, nas áreas, estejam alinhados com os objetivos da empresa, né? Então, como observar esses dados que vêm até nós e que a gente pede, esteja alinhado com o que realmente a gente precisa. Sim. E é muito legal isso que você falou da tecnologia, da informação, dos dados, colocar mais pressão no sistema, né? Não sei se vocês se sentem assim, mas eu me sinto assim com bastante frequência de olhar, assim, muitas vezes o que está acontecendo em termos de tecnologia, avançando, inteligência artificial, principalmente no direito, porque muita coisa mudou de poucos anos para cá. Mesmo. E aí a gente fica assim, puxa, será que eu estou por fora de tudo? Não é possível, está todo mundo fazendo a melhor prática do mundo e eu não, né? Então a gente fica nesse FOMO, né, que é o Fear of Missing Out Something, que é uma coisa maluca para a pressão. E aí entra muito de lidar com essa avalanche de informação, de dados. Uma pergunta que você me fez sobre estratégia, né? Eu acho que a estratégia, em termos de negócio, é sempre fazer compensação na hora de competir, né? E acho que é importante para você ser estratégico escolher, em primeiro lugar, o que não fazer. E acho que aí entra um caso muito legal que eu tive na Klabin com a Legal Insights, que a Klabin foi o primeiro pitch day do Brasil lá em 2017, 2018. Eu queria, nesse meu medo de falar, puxa, é que eu tô perdendo, e lá tava aquela coisa de legal tech surgindo, tinha um monte de coisa acontecendo. Eu parei e falei, vou convidar todo mundo para um evento aqui, inclusive os escritórios que prestavam serviço. Falei, gente, eu preciso entender o que está acontecendo no mundo. Convidei compras, a TI, a gente fez um evento lá dentro da Klabin, que foi super legal, em que cada um tinha um pitch, conheci muita gente legal lá, inclusive a Legal Insights. E aí os que interessavam para os nossos desafios, a gente chamou para uma nova rodada de conversa, entre elas a Legal Insights. E a gente precisava organizar esse monte de dados gerado pelo jurídico para a gente analisar. Mas sempre que eu via uma montanha de dados e informações, eu tinha na minha cabeça, a primeira escolha é decidir o que não fazer. Qual briga eu não vou comprar? Porque quando você vê todos aqueles dados, você quer comprar todas as brigas do mundo. E isso foi um trabalho que a Legal Insights me ajudou muito, porque na hora de filtrar essa informação, de saber de onde ela vem, de fazer um trabalho mais analítico, a gente foi personalizando os dashboards, de onde vinham os dados, como a gente filtrava, como a gente saneava aquela situação, sempre com este princípio. E na época as pessoas que trabalhavam lá na Legal Insights eram super preparadas nesse ponto. A empresa manteve isso como uma evolução. Depois de muitos anos, era primeiro criar os dashboards. Aí a gente criava, organizava, depois a empresa começou a avançar para um lado mais consultivo, de entrar mais na esfera de ajudar na gestão daqueles dados. Só que o cuidado que você tem que ter não adianta encher o cliente de dados se ele não sabe o que fazer com isso. Então tem que ter um bom alinhamento com o gestor jurídico para evitar esse trabalho dos dois lados, né? Então, na questão estratégica, o primeiro ponto é escolher o que não fazer para que a gente lida bem com os dados. E outro ponto que eu queria trazer sobre este item da estratégia e da avalanche de dados é um conceito que eu trago de diferença de eficiência operacional e posicionamento estratégico, né? A gente fala em eficiência operacional, para trabalhar com dados ou qualquer coisa, a gente executa atividades equivalentes melhor que o nosso concorrente. E aí para o jurídico, você fala, qual é o concorrente do jurídico? Tem algum concorrente do jurídico que vocês conseguem imaginar? Olha, não sei se concorrente, assim, mas o jurídico, ele muitas vezes tem que trabalhar internamente para convencer as outras áreas do trabalho dele. Então, o concorrente acaba sendo a própria organização, muitas vezes, porque
Agora melhorou bastante, ainda bem, nessa era de inovação e tecnologia, o jurídico ser muito posicionado também como parceiro do negócio, como aliado, mas em muitas organizações ainda isso está em construção, e antes, então, era visto como o setor do não, da burocracia, o juridiquês, aquilo que ninguém consegue entender o que está sendo falado, e são desafios para o jurídico quebrar essas barreiras e se posicionar de uma maneira mais estratégica. Eu pensaria por aí essa concorrência. O jurídico tem um cliente muito difícil, né? Mas normalmente é o mesmo time, não deveria ser o concorrente. Mas para achar um concorrente, a gente fala eficiência operacional, é executar atividade equivalente, melhor que a concorrência. Preciso definir a minha concorrência. Na minha definição, quem é o meu concorrente, aquele que eu atingi como alvo de concorrência, são os escritórios de advocacia. Por que o escritório é concorrente? Porque eu quero entender tanto do negócio que eu atuo e que eu estou fazendo parte, que eu me desafio que nenhum escritório, ninguém vai entender do meu setor melhor do que eu. Isso ele é o meu concorrente. Eu quero que o meu cliente interno, se ele tiver budget para contratar qualquer escritório do Brasil, ainda assim ele fala, eu quero meu jurídico interno, eu quero esse é o meu jurídico de estimação, porque esse me atende bem, sabe do meu negócio, das minhas dores. Então, para trabalhar com eficiência melhor do que os escritórios, eu preciso agilizar o meu tempo de resposta, preciso agilizar o meu atendimento. A gente estava falando de customer experience aqui, num bate-papo fora, mas essa experiência do cliente é melhor do que a do escritório, que vai usar menos uma linguagem mais amigável, mais de negócio. Então, melhor que a concorrência e eficiência operacional. Mas posicionamento e estratégia é executar atividades diferentes dos concorrentes ou similares de formas diferentes. Então, assim, é ali que eu entro. Eu posso ser muito mais estratégico que um escritório no dia a dia. Então, só que os dados vão me mostrar isso. Onde que eu faço mais ações, mais acordos, mais contratos, simplificações, velocidade e tudo mais. Então, é uma diferença muito grande. Então, a gente tem que escolher o que não fazer ou oferecer uma combinação de valores diferente para o nosso cliente. Só com dados é que a gente consegue ser estratégico. Mas sem um concorrente eu não tenho nem comparação. Por isso que eu preciso inventar um concorrente. Os escritórios que me perdoem, vão falar, poxa, o Daniel foi lá falar que o escritório é concorrente. Não, são grandes parceiros. Não dá para ter um jurídico interno sem os escritórios. E se eles evoluem, nós evoluímos juntos. E a pior coisa para um executivo jurídico é ter um parceiro ruim. E isso passa por dados que o escritório tem que investir também. No Pitch Day, um dos escritórios prestava serviço para a Klabin, um dos sócios, ele saiu do banco, era um auditório, e ele me disse assim, poxa, Daniel, você me cobra alimentar sistema, atualizar processo, olha aí, cheio de soluções para que você contrate e não precise me cobrar. Aí eu disse, é exatamente por isso que eu te convidei. Está cheio de soluções para que eu não precise te cobrar e você tenha um processo melhor e mais eficiente. E hoje a inteligência artificial passa por isso. Antigamente o escritório tinha que escolher se ele tem uma hora bilável, quem que ele vai atender, né? Ou ele tem muitas horas para ter uma produtividade do dia. Com inteligência artificial, evolução de sistemas, ele tem uma hora bilável para vários clientes ao mesmo tempo. Aquela hora vale mais do que valia antes. E isso é eficiência, não me importa como ele trabalha isso, desde que ele invista na eficiência, no posicionamento estratégico dele. Ele faz eficiência operacional, fazer melhor que o concorrente, e na estratégia, que é fazer diferente. O que ele faz diferente? Usando a tecnologia e os dados, né? Daniel tá dando uma verdadeira aula aqui pra gente. Fica eu e a Paty, assim, concordando, ouvindo mais do que atentamente, porque são dicas muito valiosas mesmo, né? Para escritórios de advocacia, para departamentos jurídicos, essa ideia mesmo de concorrência aliada com parceiro é essencial. A questão dos dados que você trouxe, ótimo case até que você trouxe dessa experiência Klabin e Legal Insights, na essência. Legal Insights veio evoluindo muito, então nascemos ali nessa base de plataforma de dados. Hoje a gente se posiciona também como um hub de soluções únicas para fazer mesmo tudo isso, com consultoria, com individualização e customização, entregas eficientes que façam sentido para o ponto focal, para o usuário e para o destinatário final, que vão ser os nossos clientes, né? Um termo que a gente ouve muito no mercado em Legal Ops é fazer mais com menos e melhor,
que é a base da eficiência. E a gente só consegue mesmo equalizar isso com os tripés, assim, a liderança, as equipes, essa análise muito direcionada também da gestão para ter soluções eficientes e, claro, aí os escritórios, as legal techs, os prestadores em geral, para fazer essa roda funcionar, essa engrenagem funcionar. Então, são pilares essenciais aí quando a gente pensa na eficiência jurídica e nesses resultados que os clientes precisam ter, né? Então, a gente fica feliz também de fazer parte dessas trajetórias todas. A Liga foi até um case, temos um evento chamado Inova Klabin, e nós gravamos durante a pandemia alguns vídeos de casos internos na empresa de inovação. E aí eu quis participar pelo jurídico, está até no YouTube, no canal da Klabin até hoje, e eu participei dando uma entrevista junto com a Legal Insights para falar do nosso caso, porque foi o primeiro. E o primeiro é sempre esse pontapé inicial para onde a gente vai. E eu acho que esse é um dos papéis, assim, começamos com a Legal Insights para ter uma visibilidade. Sem dados a gente não faz gestão, sem a visibilidade do que está acontecendo não tem como. E o líder, eu falei do líder ter uma urgência, saber a urgência, entender o que está acontecendo de urgente, mas ter um foco em urgência produtiva, em onde vai atacar primeiro, na sua escassez de energia. Então, o líder é um grande gestor de tendência e pendência. Pode aplicar isso no seu trabalho de liderança. Sempre vai estar, isso é uma tendência, o líder tem que estar vendo o que vai acontecer lá na frente. E o nosso caso com a Legal Insights, apresentado lá no Inova, foi justamente isso. Vendo que a gente ia ter uma avalanche de projetos, informações, o que a gente ia escolher atacar, onde a gente precisava ser melhor. Era tendência, aquilo não era uma pendência ainda. Mas o dia a dia é feito de pendências. E se você é um líder que só trabalha com as pendências, você entende a urgência. Mas se você não vê as tendências, você não tem uma urgência produtiva, porque você está sempre, como diz o termo clichê, apagando incêndios, né? É aquela matriz que a gente fala também, da tríade do tempo, esse livro fala muito sobre isso também, de entender o que é importante, o que é urgente, o que precisa ser feito e o que não precisa, essas matrizes aí também, de 80-20, escolher os problemas que a gente vai priorizar, vai atacar, e dados está muito conectado com tudo isso, passa pela higienização, pelo saneamento da base, pelo entendimento do sistema, pelas tecnologias que a gente já tem internamente. E a gente está falando aqui sobre o perfil do líder jurídico e mudou muito. A técnica lá que a gente aprendeu na faculdade, hoje a gente também tem a oportunidade de conversar com pesquisadores, professores do meio acadêmico, a gente também tem conversas aí com estagiários, com quem está emergindo, e a gente vai sentindo um pouco dessas percepções e dessa necessidade aí de que quem está entrando agora, e mesmo quem já está, ter que estar se inovando, se conectando com outros temas, que aí entra um pouco do FOMO, que a gente precisa dar uma acalmada aí no coração, porque é muita coisa para a gente aprender. E aí, nesse viés, passar para você também responder e depois passar para a Paty, porque a gente está muito nesse tema hoje da multidisciplinariedade, habilidades diferentes que se conectam para aquilo que a gente quer fazer. O que que você vê hoje que são necessidades mesmo dos líderes aprenderem e também de ensinarem ali para suas equipes, que vão se unir para a gente fazer um ambiente jurídico mais eficaz, mais otimizado? Acho que essa questão da multidisciplinaridade, eu me lembro sempre de uma lição que a Klabin tinha um diretor de RH, era o Sérgio Pisa, e ele era diretor de RH quando eu entrei na Klabin, depois ele assumiu outras funções, como TI, como compras, e eu, na minha formação, eu achava aquilo estranhíssimo. Eu falava assim, como? É como se um diretor jurídico assumisse a engenharia, ou se um engenheiro assumisse a diretoria jurídica. Eu sempre via a técnica ligada à liderança, não tinha sentido. E eu perguntei para ele, falei assim, Sérgio, por que aconteceu? Por que um diretor de RH lidera a área de TI ou de supply? E ele me disse uma lição que sempre me marcou, que é, ele falou assim, eu sou um líder da organização, eu não sou um líder do RH. Então, trabalhar com disciplinas diferentes, você sabendo gestão, sabendo liderança, você vai aprender a técnica, mas você precisa ter esse direcionamento de que a gestão, pessoas são pessoas em qualquer lugar, o hard skill você vai obter, seja com apoio, com estudo, mas ser um líder da organização te coloca numa missão de liderar qualquer frente, se você é assim reconhecido. E isso sempre trouxe um valor, assim, que eu achei que o executivo jurídico tem que ter, de assumir, seja a área de relações governamentais, de compliance, essa separação que muitas vezes se faz no jurídico,
ela pode ser por N motivos, mas ela nunca pode ser porque não se reconhece que o diretor jurídico tem a capacidade de gestão para assumir novas áreas. Eu acho que esse é um grande trabalho que nossa profissão precisa entender e evoluir. Por que tem tanto engenheiro CEO de companhia e tem pouco advogado CEO de companhia? E a gente precisa mudar um pouco este cenário. Mas nessa lição trazida pelo Sérgio, eu acho que o que eu traduzo mais dessa habilidade que o líder precisa ter, né? Primeiro é a visão, essa capacidade de ser um visionário e saber onde buscar as respostas, porque isso supera muito quando você não é especialista da matéria. Então, eu sempre falo para os meus mentorados de ter uma rede de contatos extremamente qualitativa, seja de escritório de advocacia, empresas de tecnologia, que possam te entregar soluções. Qual é a visão que você tem? Eu não sei a resposta, não sei todas, mas normalmente eu tenho um amigo a quem mandar um WhatsApp na hora para dizer, cara, eu não sei o que fazer aqui, eu preciso de direcionamento e eu tenho essa rede. Isso é muito valorizado no mercado. Você ter os seus aliados, a sua visão ali, é uma coisa que a gente precisa desenvolver e isso se desenvolve ao longo da carreira, fazendo bons contatos, tendo um bom relacionamento com as pessoas. E bom relacionamento com as pessoas não é precisar puxar o saco de ninguém, não, é ser educado. Sim. Eu, infelizmente, conheço colegas que quando estão numa posição muito alta, são grossos com os fornecedores, com o escritório, sabe? Não criam uma relação minimamente educada. Tem que entender que esse universo ele gira muito, né? Então, criar essa visão, saber onde buscar a resposta. E a segunda é a evolução. Eu acho que nada mais é mais evolutivo na vida de um profissional do que se tornar gradativamente desnecessário. Aí parece uma contradição, mas não é. O time só evolui quando eles encontram esses espaços de você não ser o grande herói de tudo, você não ter que fazer tudo. O time vai entrar nos espaços. Se eu posso mentorar alguém para ter as visões, eu vou me tornando gradativamente desnecessário para que eu possa focar onde eu faço a diferença. Por que eu sou necessário para avaliar um contrato pequeno dentro da minha equipe? Eu não sou necessário. Agora, se tudo tem que passar por mim, há alguma coisa errada na minha gestão, na gestão da minha equipe. Então, acho que esse é o grande... E isso traz essa lição do Sérgio. Quando eu vejo, assim, o que ele desenvolveu, como pode? Ele foi se tornando desnecessário. Como alguém que é diretor de RH, TI e supply pode ser necessário em alguma dessas frentes operacionais? É impossível. Numa empresa como a Klabin, com 25 mil funcionários, é impossível. Então, você vê como a gente pega nas entrelinhas essas Sim. lições. Ele nunca me falou isso diretamente, eu espero não estar colocando palavras na boca dele que ele discorde. Mas é como eu absorvo essa lição e é dali, exatamente exemplos como esse, que são do mundo corporativo, que eu quero trazer do esporte também para o mundo corporativo. E as histórias do esporte são sensacionais para que a gente não esqueça de fazer esse tipo de conexão, né? Olha, agora pegando um gancho sobre o seu podcast, é uma curiosidade. Por que você escolheu fazer esse paralelo com o esporte em si? Por que criar essa ligação entre liderança e o esporte, né? Liderança nos negócios e no mundo esportivo. Da onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu eu sempre imaginei assim, a gente não tem balão de ensaio ou laboratório de ensaio para gestão. A gente não tem. Como que você vê se uma prática de gestão deu certo, se um comportamento de um líder deu certo? Qual é o laboratório disso? E eu me peguei pensando assim, na verdade existe que é o esporte. As histórias do esporte, a gestão do esporte são um laboratório, porque o resultado é imediato. Você numa equipe jurídica, pode ser que daqui 1 ano, 2, 3, você veja algum resultado. Alguma pessoa que, eu sempre falo, a gente tem que pensar nisso, de uma equipe de 50 pessoas, se uma pessoa evolui na carreira e foi você que deu esse passo, é um trabalho lindo que você fez, você entregou e precisa recolher os créditos por isso. Mas o resultado da equipe, ele demora muito para acontecer. Numa equipe esportiva, a boa gestão faz um resultado muito imediato. É causa e efeito. Então, esse laboratório é incrível para aprender com erros, aprender os erros e aprender os acertos na gestão de pessoas. Então, foi desse insight. Falei, é um laboratório. Então, eu pego histórias que funcionaram, mas eu sou apaixonado pelas histórias que não funcionaram.
E acho que é um dos melhores programas que eu tenho é sobre rugby, e ali a gente explora muito essas histórias que não funcionaram e por que elas não funcionaram, para aprender com os erros. Aprender com os erros é muito bom, aprender com os erros dos outros é melhor ainda, né? Mas ali é um laboratório, o que deu errado e como a gente pode trazer aquilo para o mundo corporativo, exatamente aquela decisão. E é incrível, eu sou fascinado por isso, como se você muda o cenário, muda o jogador, bota uma gravata nele, ele vira um cara da sua equipe e aquela decisão tem os efeitos muito parecidos. Então, é deste laboratório, de trazer do tubo de ensaio para a gente aprender no mundo corporativo é que veio a minha inspiração. Porque no esporte, assim como no ambiente empresarial, né? Numa equipe, a decisão de um vai influenciar todos, né? Imagina, num time de rugby, se todos não tiverem alinhados e bem treinados juntos, né? Não adianta ter um que esteja perfeito, numa perfeição. Ele vai correr sozinho. Talvez ele vai cansar ainda mais, né? O bom é a gente ir gradativamente, todos juntos, para que, assim, consiga uma vitória no esporte e bons resultados no ambiente de negócio. Porque sem contar essa prática que eu falei de tubo de ensaio, de gestor tomou uma atitude, o resultado foi esse, que esse episódio é recheado de lições assim, o rugby é um grande paralelo, e o convidado, que é o Werner, ele fala isso no programa, ele fala, um jogador no rugby, o rugby é um esporte maravilhoso, assim, em termos de estratégia, de tudo que ele envolve, em torno do rugby é incrível, mas ele fala o seguinte, que um jogador sozinho não ganha o jogo no rugby, é impossível, por mais que você tenha bons jogadores. Agora, um cara parado em campo mata o time. E isso, muitas vezes, principalmente nas equipes multidisciplinares, que as disciplinas dependem uma da outra, alguém que não tem uma especialidade em análise do Legal Ops, por exemplo. No Legal Ops é comum, né? Ter um profissional de outra formação, e esse cara parado e sem um advogado ter os dados, os sites, a situação funcionando, ele mata o time. Só que ele sozinho, ele não vai ser a eficiência do time. O Legal Ops sozinho não vai ganhar o jogo pro jurídico. Então, tem tudo a ver com esporte, né? Essa é a mesmo tipo de lição e dá para tirar um monte de insights de histórias simples como essa, né? A gente pode fazer até também um paralelo aqui com o grupo, né? Porque a Lana é advogada e eu sou jornalista e trabalho em um meio de advogados há mais de 10 anos. Mas é isso, eu sou uma comunicadora que pega todos os ensinamentos dos advogados. Eu não desejo ser uma advogada, né? Assim como os advogados não desejam ser um comunicador nato, né? Um jornalista nato, mas somando esforços, a gente percebe que a gente consegue ir mais longe, né? A gente consegue sair dessa bolha, a gente consegue criar jogadas mais inusitadas e assim conseguir chegar até o touchdown ou o ponto no rugby, né? E aí também falando sobre essa questão de time, fazendo... Só PPS antes do jornalista, desculpa claro, te interromper, é que eu lembrei que você falou da inspiração do projeto, né? E eu até me sinto um grande impostor quando eu estou na frente de um jornalista de verdade, né? Porque eu sou um jornalista frustrado. Olha aí, porque a minha avó Amélia, eu sempre sentei na casa da minha avó quando a gente visitava e eu gostava muito de entrevistar principalmente os meus avós, as histórias que eles contavam, e eu sempre fui assim de querer saber da história. Até alguns fins de semana atrás eu fui visitar um amigo e comecei a entrevistar a esposa dele. A minha esposa até falou, poxa, você foi fundo ali entrevistando a história, mas a história era maravilhosa, e eu continuava assim, cutucando para olhar. E a minha avó um dia me falou isso, ela falou, você devia ser jornalista, você fica fazendo pergunta, você quer saber, você se interessa pela história das pessoas. E aí, minha avó já faleceu, infelizmente, mas era uma homenagem também, antes de criar o conteúdo e fazer o podcast, era uma forma de colocar no mundo essa homenagem à cozinha da minha avó Amélia, de entrevistar as pessoas. Então eu sou um impostor no jornalismo, o jornalista fica bravo comigo, mas é só uma brincadeira minha de entrevistar as pessoas, mas dentro dessa homenagem que o projeto também significa a minha avó Amélia, né? Mas veja bem, um advogado, uma advogada é jornalista, nos moldes, nos outros moldes. Por quê? Porque você vai encarar fatos, vai ter que traduzir aquilo para um determinado objetivo. E um jornalista é isso, né? É um meio, um advogado, uma advogada é um comunicador, assim como um jornalista. Então, isso aí, vou para minha próxima pergunta, por sinal,
Nessa parte, né, de comunicação, a gente sabe que advogado e advogada são e devem ser bons comunicadores, né? Exatamente também para evitar o conflito, uma prevenção de conflitos, quanto para resolver os conflitos, né? Na parte que a gente faz acordos, um acordo, ele é feito no diálogo. Claro que muito bem sustentado, mas é uma comunicação e a gente tem que falar a mesma língua. E para isso a gente precisa estar aberto a entender a língua do outro. Na questão da liderança jurídica, como que você entende o papel da comunicação nesses cenários e também como que esse papel vem sendo gradativamente mais importante nos dias de hoje, né? A gente tem muita tecnologia por aí à disposição, como a comunicação em si pode ser um pilar essencial e por quê nos líderes? A comunicação eu diria que é um dos grandes desafios para o time jurídico, mas também para toda uma empresa, né? Um grande desafio é você se comunicar bem, se comunicar assertivamente. Eu falei isso recentemente num evento, né? De que a forma de comunicação que a gente escolhe dentro das empresas, ela é muito no formato de discurso. Eu acho que isso a gente precisa se atentar para as novas gerações, principalmente, porque é um discurso da empresa. A gente tem reuniões até de liderança, muitas vezes, qual vai ser o discurso da empresa nisso? E menos do diálogo, né? Menos de entender das pessoas, esse vai e vem, do que elas precisam, de se sentirem ouvidas, parte daquele processo. Então, acho que isso tem um discurso. Se você chega em casa para o marido de vocês, para minha esposa, e fala assim, olha, esse é o discurso, esse é o meu discurso, tá? Aqui, ó. Manda você para passear, não tem jeito, né? É um diálogo, você vai negociar aquela situação. Então, a conversa com os empregados precisa ser cada vez mais transparente e isso torna uma conversa cada vez mais difícil. E as conversas difíceis são o grande desafio da comunicação no mundo corporativo hoje. Ninguém quer dar uma notícia, ninguém quer dar um feedback que não seja aceito pela outra parte, ninguém quer conversar sobre as dificuldades que a empresa eventualmente esteja passando e precisa de uma força, e ao mesmo tempo, ninguém quer ouvir isso. As pessoas estão faltando um pouco de maturidade para entender que muitas vezes são tempos bons e ruins e que faz parte de uma comunicação aberta e transparente. Eu tive um gestor na Klabin, que era o Fábio Medeiros, e eu sempre falo que o Fábio era um pai para mim, porque nós tínhamos uma relação familiar mesmo, a gente brigava como se pai e filho fosse, mas eram brigas sempre com aquela fraternidade, assim, de querer um melhor para o outro. Eu falava muito para ele o que eu pensava e ele aceitava isso muito bem, e ele me trazia as notícias que precisava trazer da maneira mais transparente possível, e nossa relação era incrível por conta disso. Então, a comunicação precisa se basear muito nessa coragem também de se comunicar bem e esquecer que você não tem um discurso. Você vai falar e vai ouvir, e ali parte do diálogo na comunicação. Mas eu acho que a liderança em si, ela é sobre você construir, empilhar habilidades, né? Então, muitas habilidades sociais, de fala, de comunicação, de escrita, de influência, mas a comunicação é uma das essenciais. Eu acho que a comunicação, a boa comunicação, ela é uma habilidade que ela tem que ser baseada em 3 fatores principais. Um deles é a clareza. Acho que isso é o que você quer falar de verdade, né? E aí parte no conceito de economia de palavras, né? O que você quer dizer, o que você fez, o que você quer fazer, assim, a gente tem que ter essa objetividade, essa clareza. E eu uso muito para os meus times, quando eu também estou conversando com eles, uma cena de um filme mais antigo, eu sempre me sinto super idoso quando eu cito esse filme, mas é o Amadeus, não sei se vocês conhecem a história do Mozart, né? Um filme antigo, um filme longo pra caramba, mas é um filme brilhante. E esse é um exemplo que o Adilson Marostica na Volkswagen trouxe para mim de lição e eu sempre guardei comigo e levei para as novas gerações. Quando a gente fala muito, escreve muito, principalmente advogado que adora escrever aquela petição de 200 páginas, eu lembro dessa cena do Amadeus, que o Amadeus é o Mozart, né? É o personagem principal, mas o maestro chega para ele ao avaliar uma sinfonia que ele escreveu e fala assim, tem alguma coisa errada aqui, algo tá estranho, né? E o Mozart é o Mozart, né, gente? O cara fica assim, estranho. Assim, quem é você para falar que tá estranho? Fica incomodado. E aí ele chega à conclusão, depois de muito
pensar e falar o que está estranho, ele faz assim, too many notes, tem nota pra caramba, aqui tem muita coisa. E ali enfim, o filme eu recomendo a qualquer um que não assistiu assistir, mas eu lembro disso, você fala, até numa sinfonia de um dos maiores gênios da humanidade, aquilo é uma história real, contada com todo o seu ar hollywoodiano, mas o feedback foi ali tá demais, e talvez pudesse ser de menos, e acho que isso vale até para os advogados brilhantes na sinfonia da escrita, de que eles têm too many notes, e eles precisam reduzir economia de palavras. Então, a clareza é o primeiro pilar. A disciplina é o segundo. Eu acho que isso faz parte da boa comunicação, você se preparar para o que você vai falar. E isso também para responder e-mail, checar o e-mail 3 vezes no mínimo que você está escrevendo. Dá para entender? Você não repetiu essas palavras? Sabe? Tem sentido o que você está falando? Isso serve, inclusive, como parêntese para quando você está muito nervoso. Principalmente. Né? Principalmente, porque aquela comunicação ruim, quando você está pé da vida para responder um e-mail ou uma mensagem, ela é horrível e ela soa de um jeito que você não tem nenhum controle para outra parte. Então, também, além de ter uma atenção, um foco de energia de revisar a sua comunicação, é privilegiar o meio mais direto possível. Para que escrever uma mensagem quando você pode ligar? Ninguém quer atender ligação mais, porque 90% é fraude. Mas se o número é conhecido, acreditem, as pessoas atendem. Ou dizem que vai atender depois, ligar depois. Ou você pode ir na mesa da pessoa, agora que a gente voltou presencial, a grande maioria. Mas é preciso esse meio mais direto de comunicação. Confere o que você está escrevendo, comunicando, mas também busca o meio mais direto. A disciplina, que dói mais, mas é melhor. E o terceiro é a responsabilidade. Se você está pé da vida mesmo e quis mandar um e-mail para dar um recado, sustente que foi aquela sua posição. Você é responsável por aquilo. Ou peça desculpas se não foi. Não foi a minha intenção, essa mensagem chegou mal, eu estava mal, volta, você tem humildade, mas seja responsável por aquilo. Não crie um ambiente ruim, seja mandando aquele recado por terceiros, seja fazendo uma situação que possa criar um ruído nessa comunicação, que é péssimo, de que um diz que me disse, falou que não falou, e quando você é confrontado com aquela situação, você fala, não falei, isso é mentira, é boato, é fofoca. Então, clareza, disciplina, responsabilidade são os pilares para mim para boa comunicação. Mas a comunicação é uma habilidade, precisa ser treinada, desenvolvida, estudada por um bom líder que tem que se comunicar muito bem. Não tem como um líder que se comunica mal desenvolver muito bem o seu papel de liderança, infelizmente. Maravilhoso, né? Ótimas referências, assim, muitos insights, a cabeça da gente vai fazendo essas conexões, e a gente falou do esporte, falou da comunicação, falou das habilidades e da multidisciplinariedade, que é o nosso tema central hoje também, vinculado com liderança, e a gente observa nessa comunicação também muito uma tradução. O nosso time de desenvolvimento, que são os programadores, cientistas de dados, eles também se posicionam hoje como grandes tradutores entre o que eles fazem tecnicamente, o que os nossos clientes do meio jurídico precisam ter e como que a gente vai entrar nessa grande sintonia aí, né? O operador até do Legal Operations hoje é visto também como maestro, para poder arquitetar todas essas estruturas. Pessoas de áreas diferentes, pessoas de níveis diferentes, e um vai aprendendo assim com o outro, inclusive pelos nossos níveis de aprendizado e de maturidade. A gente fala aqui também muito também sobre a geração diferente, então 50 mais, convivendo com quem é 20 mais, com quem é 30, uma grande diversidade ali, não só de idade, mas de perfis, toda essa questão também de inclusão, que hoje se fala muito, ainda bem que a gente fala sobre isso no mercado, e é muito importante a liderança ter esse olhar atento para isso, e os times também estarem norteados ali pela gestão de como se posicionar, como fazer isso acontecer. Na Klabin, por muito tempo, a gente teve a Michelle também como ponto focal dos nossos projetos, das nossas entregas, e ela era a peça responsável por dialogar com o restante do time, ali, os coordenadores, o pessoal, e trazer para a gente, ela que não é da área do direito, trazer para a gente também o que precisava ser implementado e executado. Isso foram exemplos bem legais que a gente vê a importância também de ter pontos focais e de ter essa comunicação alinhada, entendendo que ela vai falhar sim, mas aí volta nas dicas e nas habilidades que você passou
E você trouxe um aspecto muito legal de que somos resolvedores de problemas, mas ninguém quer dar notícia ruim. E pegando a conexão ali com o esporte, não é incomum a gente ver, principalmente no futebol, se aquele time não teve o bom desempenho, no dia seguinte ou na mesma semana o líder é mandado embora e troca, entendendo-se que o novo pode dar uma melhor tecnicidade ou um melhor treinamento. Você acha que esse é o caminho? É justo simplesmente trocar essas peças? Ou a gente deveria ter um olhar mais atento, investir mais em capacitação e nessas conversas aí para tentar consertar ao invés de simplesmente descartar, mudar? Essa é uma diferença assim, muito substancial entre o esporte e o mundo corporativo, que no esporte, de fato, tem essa situação do treinador que é mandado embora. E aí tem um filme também, falando de filme de esporte, mas tem um filme que chama Maldito Futebol Clube. Esse é um filme sensacional, sobre liderança também, mas sobre futebol. Se você gosta de futebol, esse filme é ótimo. Se você gosta de liderança, é melhor ainda. É o Brian Clough. Brian Clough é um técnico lendário inglês. Ele foi campeão da Champions pelo Nottingham Forest, que é um time muito pequeno. E essa é uma história dele. Ele assume o Leeds United, que era o maior time da Inglaterra naquela época, no lugar do Don Revie, que foi para a seleção inglesa. Então era um cara que, claro, vencedor, o time vencedor. O substituto era um prodígio dos técnicos, que acontece com muita frequência. O cara tá indo bem num time de segunda divisão, né? Consegue um trabalho num time de primeira e não dá certo. Fala, puxa, é muito estranho, como pode? Esse cara já mostrou essa habilidade, né? E o Brian aconteceu exatamente isso por ele. Só que a história dele é peculiar porque ele perde todos os jogos. E o filme é sobre o bastidor dessa. Por isso que é Maldito Futebol Clube, porque aquele período horroroso e todos os erros que ele cometeu na gestão, que eu falo que é o laboratório de ensaio, e que nós cometemos esses mesmos erros no mundo corporativo. Só que é uma grande diferença. Um treinador comete esses erros, perde todos os jogos de estreia, é mandado embora com uma certa rapidez. No mundo corporativo, para trocar um líder, é um processo traumático, demorado, e muitas vezes você pode deixar um rastro de destruição enorme, porque não é comum tomar essa decisão com a mesma velocidade. Então é preciso avaliar assim, se o líder, aquele treinador, teve as informações que ele precisa, é uma falta de habilidade para que resolva rápido essa situação. No esporte, se vocês assistirem o filme, vocês veem que foi acertada a demissão do Brian. Não tinha como deixar, não tinha. E o filme é sobre esses erros, e é sobre essa volta por cima, o filme é maravilhoso. Mas muitas vezes existem situações e situações. Aqui tem situações em que o jogador conspira contra o jogador, isso infelizmente aconteceu no passado, dizem que não acontece mais, não há mais espaço, mas aconteceu. Mas quais as razões para trocar aquele líder? E no mundo corporativo a gente vai dando muitas... vamos lá, mais um ano, mais 2, e aí quando troca o processo de ruptura é traumático para todo mundo. Então quando esse matching não existe e quando não há solução, porque a gente vê muitas coisas isso no esporte, o técnico foi mandado embora, como o exemplo do Brian, não havia solução. Então ainda bem que houve a ruptura. No mundo corporativo às vezes a gente vê isso com as nossas equipes muitas vezes. Não há solução, aquela pessoa não está casando com a equipe. E a gente, ao invés de tomar decisão, a gente vai postergando e causando danos. Então, acho que no esporte, o exemplo é pela velocidade. Nem sempre é acertado. Mas quando essa velocidade faz muito bem ao time. No mundo corporativo é difícil ter a velocidade. Mas acho que precisa dar chances, precisa sempre dar o feedback, recuperar, acreditar nas pessoas, é claro, né? A Michelle é um bom exemplo, porque a Michelle começou a trabalhar comigo, a Michelle tinha seus 18, 19 anos, não sei, ela era muito novinha. E ela era uma adolescente rebelde, assim, daquelas, assim, que se você fazia a gestão era difícil, eu sempre falo isso para ela, era difícil dar pra virar daquela personalidade forte, moleca de tudo. E no fim a Michelle se tornou uma profissional das mais brilhantes que eu já trabalhei. E se eu usar esse exemplo da rapidez, é uma ruptura. Mas ali eu via que existia um talento, às vezes não na posição correta, não gerenciando uma energia, chutando aquela bola que nem as crianças do futebol para todos os lados e tudo mais. E ela precisava desse direcionamento. E eu fico até emocionado que você traz o exemplo da Michelle, porque é alguém que eu consegui trabalhar muito de perto para evoluir na carreira. Até uma boa convidada
para vir aqui falar desses exemplos, porque ela se tornou uma fera nessa. Tá com ela no radar aí, Michelle, feedback ao vivo, hein? Foi um importante ponto focal para o nosso projeto também. Foi, ela é demais, como pessoa e como profissional, e ainda bem que eu dei mais tempo e mais chance, porque realmente havia muito talento ali. Mas se não fosse o caso, quiçá eu ter a sabedoria de tomar uma decisão o quanto antes para que não prejudicasse toda a organização. Um olhar atento, pensando nas pessoas, pensando nessa avaliação e pensando nessas entregas, né? Não dá para descartar, mas a gente precisa ter essa análise aí bem individualizada também dos perfis, entender onde cabe a conversa, o feedback, boas referências aí que você trouxe também. Sim. Um beijo para a Michelle, muito, muito legal falar dela aqui. que sal tenha mais exemplos quando eu for em algum evento de pessoal, tem alguém do seu time que trabalhou com a gente. Eu fico muito orgulhoso, eu sou meio bobo nisso, assim, gosto de ver as pessoas crescerem, que trabalharam comigo, é o que me faz mais feliz. Não por acaso, né, no futebol, os treinadores são chamados pelos jogadores de professor, né? Então, um líder também é um professor. É verdade. E a gente se espelhar no nosso líder, né, para crescer, a gente não precisa ser igual, mas é um holofote que a gente consegue seguir, não é mesmo? Sim. Eu falava para a equipe assim, aprenda comigo, nem que for com os meus erros. Você vai, pô, o Daniel fez isso que eu não gosto. Então, isso você tira. Se eu ensino pelos erros também, que bom, porque é bom aprender com os erros dos outros também. Exato. Daniel, a gente já está chegando quase ao fim aqui desse episódio, que está sendo, nossa, papo bom demais. Um papo bom, uma aula, na verdade. Imagina. Mas assim, para quem, por exemplo, a Michelle que estava começando, né, também, a gente sabe que muita gente, né, essa nova geração que está começando no mercado de trabalho, tem toda uma possível crise no mercado de trabalho, que ninguém mais quer ser CLT e etc e tal, mas você como um líder, você tem que liderar pessoas jovens, né, a jovens adultas e adultas. Qual é o recado que você passa para essas pessoas sobre o caminho profissional, o caminho a se trilhar profissional até chegar a uma liderança? Qual a mensagem final que você traz? Assim? Eu acho que isso que eu vou falar serve para qualquer líder, mas eu acho que partindo do princípio da geração, dessa questão como a gente tem encarado novas gerações, esse conflito, ou talvez, como dizem, a primeira vez que todas as gerações se unem no mercado de trabalho, isso pode gerar algum conflito, né? Mas eu acho que a gente tem que deixar um pouco a nossa visão, principalmente da minha geração, de classificar a geração nova de uma dualidade, que eu acho que a gente pegou isso como um costume. Quando chega alguém muito jovem para trabalhar com a gente ou costuma olhar para a pessoa e ela trabalha bem, e a gente fala, isso aqui é brilhante, ela é uma pessoa incrível, essa é um gênio, e a gente enche a bola, quer reter de qualquer jeito, ou é um completo incapacitado. Esse aqui não tem jeito, esse aqui não tem vontade, não tem iniciativa, sendo que a gente não tem um ritual de receber essas pessoas, essa geração nas empresas. Eu tive na Volkswagen um curso, quando eu era estagiário, executivo para mim. Então, como estagiário, a Volkswagen tinha um curso chamado Projeto Visão, que era para me ensinar os comportamentos que se esperava de mim no mundo corporativo. Desde a maneira como eu me vestia, que pode até ser polêmico hoje de falar, mas era uma maneira como as pessoas se apresentavam, e às vezes a vestimenta tem essa característica de... É um código social. É um código social, exatamente. Não é adequado todo tipo de vestimenta. E não é uma questão de não ser a pessoa com personalidade, é uma questão de uma conduta, enfim, uma etiqueta social. Desde a vestimenta até o comportamento, a maneira de falar, a maneira de se comunicar. Foi o melhor curso que eu já fiz na vida e quando eu era estagiário. E a gente reserva muito os bons treinamentos para quem já está numa posição alta. Os melhores treinamentos hoje no mundo corporativo são para os líderes, para quem já está na gestão, para quem já está numa posição sênior, e a gente acaba relegando um pouco a categoria de base aqui a outros tipos de formação. Acho que a gente tem que dar mais foco em como a gente recebe. O estagiário chega e o primeiro contato dele normalmente é com um advogado júnior ou com alguém que não está num outro nível, e ele vai ter um exemplo, um círculo vicioso de exemplos que não tem a mesma vivência. Então a gente não está dando essa atenção. Acho que a gente tem que dar
mais uma atenção de formação, receber bem e formar até chegar à conclusão que a pessoa eventualmente não serve para a nossa empresa, ou que ela é brilhante, que seja, mas que mesmo ela sendo brilhante, existem passos e fases na vida da gente que a gente precisa passar. Não dá para pular passos. Você não vai virar o sócio do principal escritório do país com 20 anos porque você fez um bom trabalho e alguém falou que você é brilhante. E isso tem que lidar com essa expectativa dessas pessoas. Eu acho que recebê-los bem e treiná-los é gerenciar a expectativa da nova geração também. Porque só a nova geração, expectativa de recebimento, mas as nossas gerações precisam ser geridas como expectativa de frustração também. Eu lido com alguns profissionais que já vão ficando mais velhos e eles acham que a idade não vinculou eles a um determinado cargo. Cheguei aos 40 e não sou diretor, então não vai dar certo e tal. E a pessoa já começa a ter uma queda de expectativa também, isso a gente precisa lidar. E aí a habilidade de liderança, eu falo liderança é construir, empilhar essas habilidades, ela passa pela inteligência emocional. Eu fiz recentemente um evento de inteligência emocional com a Renata Ruel. Renata Ruel é uma parceira da plataforma, ela é ex-árbitra, já comentarista de arbitragem na ESPN, é uma mulher incrível, uma comentarista assim, sensacional e passa por tudo que é perrengue nas redes sociais, de xingamento, machismo, tudo uma coisa horrorosa, mas a Renata encara aquilo com a elegância assim, absurda, e eu falo isso é pura inteligência emocional. E a gente falou de inteligência emocional, a gente faz esse evento juntos, ela trazendo as histórias da arbitragem para falar de inteligência emocional. Eu quero trazer um item da inteligência emocional que ajuda a lidar com esse desafio que você propôs na sua pergunta. Eu acho que é o autogerenciamento dentro do conceito de inteligência artificial. Não vou me estender muito no conceito total, mas eu queria pegar este gancho do autogerenciamento, que é a habilidade de regular e controlar as nossas próprias emoções e comportamentos e pensamentos. E aí tem 4 pilares principais para isso. Primeiro é o equilíbrio emocional, né? Aprender como lidar com as nossas próprias frustrações e emoções. Às vezes a gente desconta num jovem ou em alguém da idade que está frustrado as nossas próprias frustrações. É importante entender como a gente lida com as nossas próprias frustrações para que ele não tire o nosso foco no nosso trabalho de líder. Nós não podemos descontar, projetar. E eu já passei por isso, de ver pessoas que trabalham comigo. Essa pessoa era eu há uns anos atrás, eu fazia a mesma coisa, eu fiz os mesmos... Eu sempre me policio para não me ver naquela pessoa, porque eu desconto a minha autocobrança naquela pessoa. Isso é ruim. Então, é um equilíbrio emocional importante. O segundo é um olhar positivo. Eu acho que isso faz parte da liderança, você ter um olhar positivo, trazer o lado bom das coisas. Não importa o que aconteça, as coisas sempre têm um lado bom. Parece que não, mas tem. Muitas vezes a equipe traz aquele problema e fala assim, puxa, olha aquela área fazendo isso. Puxa, não acredito que o RH fez aquilo de novo. E a gente tem o costume de falar assim, são ruins demais, isso não tem problema. E você vai botando as pessoas para baixo. Então, você trazer um olhar positivo, o lado bom das coisas como líder, é sempre importante para você e para os seus liderados. A adaptabilidade é o terceiro, que é abraçar essa mentalidade de crescimento, que a gente tem que aprender com as situações, aprender com as novas gerações, aprender que eles não sabem quem é o Fred Krueger, quem são os Gremlins, e eu já me frustrei com isso quando eu falo, você não sabe quem é o Fred Krueger? Não faço ideia quem é o Fred Krueger. E aí a gente tem que se adaptar, que são novas referências culturais e novas referências de vida. Então a gente precisa se adaptar a tudo, mas a gente tem que acreditar e entender na nossa equipe que todo mundo pode melhorar. Ninguém é um gênio e nenhum capacitado de pronto. De pronto é bom, ótimo, né? Porque enfim, vai se tornando. E a gente ter, de novo, eu vou me repetir lá do começo, uma orientação para o resultado. A gente está focado no que a gente precisa realizar e sair um pouco das distrações, né? Das distrações, sejam elas de conversas inapropriadas. Eu fiz um evento sobre assédio recentemente e a gente tem que entender que há limites nessa relação para que a pessoa também não crie uma liberdade que depois você vai colher como líder um problema naquilo, né? Falei da minha relação com o Fábio de pai e filho, mas ela sempre foi muito respeitosa. A gente brigava com todo o respeito do mundo. Nunca houve xingamentos, eu nunca lhe dei a liberdade a ele que faltasse com respeito comigo e nunca tive coragem e nem ousadia para faltar em respeito com ele, porque ele sempre foi o meu chefe, apesar de tudo.
Então, isso também precisa ficar muito claro, esses 4 itens de um autogerenciamento para que a gente seja um líder melhor para qualquer geração. Incrível. A sua oratória, o seu poder de síntese aqui foi sensacional. Obrigado, espero não ter falado demais, que a gente fica aqui se Imagina, controlando. foi excelente. As novas gerações, os líderes atuais, os advogados, jornalistas e todo mundo que vai acompanhar aqui, com certeza sai com boas ideias, boas provocações e reflexões, porque é muito do que você trouxe. Na era da IA, da tecnologia, é muito fácil a gente ir lá nas IA generativas, lançar um monte de pergunta, mas falta esse senso crítico do que a gente vai fazer depois, esse refinamento. Então, quando a gente traz bate-papos assim fluidos também, como esse, a ideia é essa curadoria, é trazer essa inquietude para as pessoas, para os ouvintes e quem vai nos assistir, de uma maneira mais colaborativa e mais perceptível também de como aplicar isso no seu dia a dia. Para que aí sim a gente não fique só naquele jogo de perguntas e respostas da IA, mas que elas façam sentido para aquilo que a gente quer entregar nos ambientes corporativos, na advocacia, no jurídico, em todas as áreas como um todo, porque é só assim que a gente cresce colaborativamente, né? Daniel, te agradeço muito pela sua presença aqui, pela sua participação. Paty, agradecer muito pela companhia aqui, as grandes trocas que a gente teve. Convidar todo mundo para acompanhar a gente nas redes, estamos no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Daniel também, com o projeto do Olho no Líder, que é incrível, assim, ótimas trocas para a gente pensar também fora da nossa caixinha do direito. Convidar vocês para acompanharem os próximos episódios e passar para a Paty, para o Daniel, suas considerações finais aí também. Eu só tenho a agradecer a essa troca, que também mexeu algumas caixinhas, até mesmo nossas, né? Como eu estava falando um pouco antes de começar, a gente chega sempre com algumas perguntas, né? Que a gente já pensou, só que a conversa flui tão naturalmente que vem algumas curiosidades e vem outros caminhos. E essa é a vida, né? É a vida de uma liderança. A gente tem um caminho a seguir, só que a gente tem que ser maleável. Sim. Quando a gente está caminhando. Agradeço a Alana, também agradeço ao Daniel. Eu que agradeço. Acho que o que a Alana falou de curadoria, eu acho lindo essa palavra. Acho que esse é um papel essencial de comunicadores como vocês, de ter uma curadoria de conteúdo, de escolher um convidado. A gente sempre espera como convidado estar à altura do programa, mas o programa faz parte escolher o convidado para trazer o conteúdo que vocês querem passar, porque são os curadores, que as pessoas escolham o podcast do Legal Insights, do Olho no Líder, para se desenvolver. A gente precisa edificar, como eu falei, habilidades, e eu acho que o mundo de conteúdos precisa ter mais valorização no conteúdo que agrega, de qualidade. Então, a iniciativa de vocês de fazer isso, voltado à eficiência de Legal Ops, etc., e dando a chance, a abertura para que a gente fale de liderança também, é muito legal. Fico muito feliz de ter tido essa oportunidade. Eu queria, como recado final, assim, de deixar uma reflexão, porque eu falei muito da gente ficar um pouco mais devagar na produtividade, mas ser mais focado, dessa curadoria de conteúdo tem tudo a ver com isso. Em vez de consumir tudo, a gente consumir um conteúdo mais focado no que nos edifica. E eu gosto muito de mitologia, principalmente mitologia grega. Eu adoro os exemplos, enfim. Então eu sempre estudo e tento tirar daquilo, sabe? Você tira de todo lugar, do esporte, da mitologia, tiro, mas da mitologia eu adoro. E tem uma historinha da mitologia japonesa que eu acho muito legal, sobre isso que a gente falou e eu lembrei, que é a da deusa do sol. A Amaterasu é o nome da deusa do sol na mitologia japonesa. E ela briga com o irmão dela, que é o Susanoo, que é o deus das tempestades. E nessa briga, nessas desorientações, ela entra ali no caos do deus da tempestade, que tem muita gente que na nossa vida é esse deus das tempestades e causa essa tempestade na nossa vida. Ela se esconde numa caverna e isso o mundo mergulha numa grandíssima escuridão, sem a deusa do sol, sem a deusa da luz. E então, entre os deuses, eles dizem assim, olha, não adianta, a gente pode ter todas essas habilidades possíveis, mas sem a luz, sem o sol, a gente não tem, o mundo não existe. E eles bolam um plano de fazer uma festa barulhenta na porta da caverna, com danças, com festas, com tudo que tem direito, para despertar a curiosidade da Amaterasu, e aí sim ela vai ver o que está acontecendo, eles puxam ela para fora e trazem de volta a luz ao mundo, né? Então, essa historinha
de mitologia, eu falo assim, muitas vezes é isso que a gente tem que pensar nesse mundo moderno, que até a nossa luz pode se esconder um pouco no meio do caos que o mundo cria, o que o mundo é, o que a gente cria para nós mesmos com tanto barulho que a gente faz. E aí, mas a gente tem que lembrar que é nessa alegria, nessa curiosidade, nessa união de pessoas que a gente chama de volta o brilho que parecia perdido, né? Então, o riso, o encontro, esse encontro, a gente se reunir para falar de assuntos diferentes, trazem sempre de volta uma luz que às vezes parece dentro de nós perdida. Então, obrigado pelo convite, espero ter podido trazer um pouquinho da curiosidade para trazer a luz para os nossos ouvintes, espectadores de volta. E fica a dica também de seguir lá o @olho no líder, no YouTube, Spotify, no Instagram e nos eventos que a gente faz por aí, os corporativos, que também é muito legal. Obrigado, meninas. Obrigada. Maravilhoso, Daniel, foi incrível. Pessoal, até a próxima, então, e vamos juntos. Obrigado.